Humilhada em silêncio no tribunal, ela se levantou. E a queda do juiz virou a sentença que a cidade precisava. Dizem que a justiça é cega. No tribunal de Santa Aurora, ela parecia usar um martelo como se fosse um chicote. O prédio municipal cheirava a verniz antigo e suor de gente que passou a vida esperando ser ouvida. As lâmpadas fluorescentes lançavam um brilho pálido sobre a madeira escura, e as placas com nomes de juízes e datas amarelavam como cicatrizes. O ar-condicionado, cansado, entregava um sopro morno que não resolvia nada. Na fila do corredor, moradores seguravam papéis dobrados com dedos trêmulos. Alguns vinham para pedir justiça. A maioria vinha para aprender de novo o gosto da humilhação. Ali, a autoridade não era sua função, era a dieta e o medo, a sobremesa. No centro desse ritual reinava o juiz William Prescott. Um homem de ombros largos, toga impecável, cabelos sempre no lugar, como se a própria vaidade fosse parte do código de processo. Falava pouco, mas cada palavra carregava uma coisa que a lei jamais deveria carregar: prazer. Era o prazer de reduzir, de calar, de ensinar com pequenas crueldades a posição exata de cada pessoa naquele mundo. Ele não gostava de perguntas. Preferia respostas submissas, rápidas, com o tipo de humildade que não nasce da consciência, mas da exaustão. Prescott conhecia Santa Aurora como conhece o mapa dos próprios privilégios. Favores, acordos, olhares aprovadores, promessas não escritas. E tinha um dom perigoso: transformar audiências em espetáculos discretos, deixar a vergonha pairar no ar como aviso para os próximos. Naomi Caldwell entrou assim, como se fosse só mais uma, com moletom cinza com capuz cabelo preso num coque apertado que denunciava mais pressa do que estilo, uma pasta de papel contra o peito, como quem tenta proteger um coração que já apanhou demais. Para quem olhasse rápido, era uma mulher comum, talvez cansada, talvez ansiosa, talvez uma dessas que o tribunal mastiga e cospe sem nem lembrar o nome. Mas os olhos de Naomi não pertenciam a quem desistiu. Havia neles uma firmeza quieta, a diferença entre suportar e aceitar. Quem conhecia aquela firmeza reconheceria de longe. Era o olhar de alguém acostumada a salas maiores, a decisões mais altas, a um tipo de silêncio que não é submissão, é estratégia. Só que naquele dia Naomi não estava ali com o uniforme do poder. Ela estava ali por uma cidade que precisava lembrar que lei existe para proteger, não para humilhar. A audiência que Naomi solicitou parecia técnica, quase burocrática. Uma contestação ao processo de zoneamento X317, que abrira caminho para empreendimentos que se espalharam como doença sobre bairros inteiros, pressionando moradores antigos a saírem, fazendo aluguel subir, empurrando famílias para longe, transformando o chão de uma vida em mercadoria. Oficialmente, tratava-se de uma licença irregular e uma omissão de impacto social. Oficiosamente, era a ponta de uma teia. Documentos ajustados, prazos empurrados, inspeções ignoradas, dinheiro mudando de mãos com a elegância dos crimes de colarinho. Prescott gostava desse tipo de caso. Cidade pequena, dizia ele por dentro, e cidadão pequeno era quase sinônimo. Gente fraca diante de toga forte. Quando o nome de Naomi foi chamado, o riso começou antes de ela falar. Não era um riso franco, era pior. Era o riso que expõe. Prescott sorriu com aquela gentileza que não vem para acolher, vem para cortar. Consultou a ficha com lentidão teatral e ergueu os olhos como quem já decidiu a humilhação do dia. Senhora, ele disse, deixando a palavra escorrer com desprezo disfarçado. Quem é a senhora e por que veste isso numa audiência? Naomi sentiu o golpe como se sente um vento gelado, por dentro sem barulho, e foi ali que ela fez a primeira escolha, não reagir como o roteiro esperava. O tribunal esperava raiva ou súplica, porque raiva é fácil de punir e súplica é fácil de desprezar. Naomi não deu nenhuma das duas.
Falou baixo, com calma cirúrgica, como quem entrega um fato para que a sala inteira escute sem ter para onde correr. Meu nome é Naomi Caldwell. Estou apresentando objeção ao processo de zoneamento X3 de 17 por fraude de procedimento administrativo e omissão de impacto social. O silêncio durou pouco. Prescott inclinou-se para a frente, como se tivesse ouvido uma insolência. Oh! Ele abriu um sorriso maior. Temos aqui uma autoridade. A Suprema Corte aparece em capuz e calça de moletom. Que espetáculo! A sala soltou um riso nervoso. Aqueles risos que não são diversão, são autoproteção. Naomi percebeu, pelos olhos das pessoas, o mecanismo antigo funcionando. Alinhar-se com o forte para não virar alvo. Prescott sentiu o gosto do controle e decidiu não apenas indeferir à objeção. Decidiu ensinar. Decidiu sangrar devagar. Naomi falou o mínimo necessário, com a precisão de quem não desperdiça palavras. Citou princípios, mencionou precedentes sem ostentar, apontou as falhas procedimentais e a ausência de consulta comunitária. Não usou a lei como martelo de superioridade, usou como espelho. E espelho é a última coisa que gente corrupta tolera. Prescott interrompeu de novo. A cada interrupção, ele sorria como quem coleciona pequenas vitórias. Quando Naomi tentou retomar, ele elevou a voz. Esta corte não aceita lições de quem vem para causar espetáculo. A palavra desacato entrou na sala como faca que já vinha amolada. Prescott acusou Naomi de tumultuar a audiência, de falar fora de ordem, de desafiar a autoridade. O advogado presente tentou se manifestar, mas foi cortado com um gesto que, naquele tribunal, equivalia a um grilhão. O bailiff Mitchum se aproximou com o corpo de quem obedece antes de pensar. A plateia assistia com aquele prazer culposo de ver alguém apanhar no lugar deles. Naomi poderia ter recuado, poderia ter dito, me desculpe, poderia ter vestido o papel de vítima para escapar com dignidade intacta. E foi aí que a segunda escolha aconteceu. A escolha que parecia loucura para qualquer um que não enxergasse o tabuleiro inteiro. Naomi deixou que o processo corresse até o ponto em que Prescott se sentisse justificado a ordenar sua prisão por desacato. Deixou que ele se exibisse. Deixou que ele colocasse sua assinatura e sua arrogância em uma cena que agora teria testemunhas, gravações, manchetes e indignação suficiente para abrir portas que sempre se mantiveram fechadas em Santa Aurora. Prescott transformou o momento em teatro. Riu da aparência dela, sugeriu que ela buscava atenção, atacou sua credibilidade diante da sala. Era o tipo de humilhação calculada que o juiz aplicava como vacina contra a rebeldia. Ele queria que todo mundo aprendesse a não tentar. E então o martelo caiu. O som seco se espalhou e o comando veio sem emoção. Levem-na! Mitchum aproximou-se. Naomi foi conduzida para a pequena sala onde prendem quem é acusado de desacato. E a porta se fechou com um estalo que parecia sentença. Lá dentro, a luz era pior. Uma mesa metálica, cadeiras que rangiam, cheiro de desinfetante velho e café cansado. Naomi sentou-se com a postura de quem aprende desde cedo a não se curvar para o lugar. Do lado de fora, o tribunal seguia como se nada tivesse acontecido. Mas nada naquele instante era igual. O rumor correu, como fogo em grama seca. Na prefeitura, o prefeito Clint Gable recebeu a notícia com um susto que tentou disfarçar. No escritório, Greg Henderson, advogado que transitava com facilidade demais entre o legal e o conveniente, colocou a mão na mesa como quem pressente tempestade. E Orlando, um empresário local acostumado a resolver problemas com compra barata e ameaça velada, sorriu com o canto da boca. Humilhação pública era a ferramenta antiga do poder, e ele sabia usar. Naomi sabia o que estava fazendo. A humilhação não seria esquecida, e era isso precisamente que ela queria. Fique comigo até o final. O que aconteceu depois mudou o destino de toda a cidade.
A noite no cárcere do tribunal tinha um tipo específico de silêncio. O silêncio de quem foi colocado ali não porque é perigoso, mas porque é conveniente. Naomi dividiu o espaço com Becky, jovem demais para carregar tanto cansaço no rosto, presa por uma infração técnica que, naquele lugar, sempre virava condenação moral, dependendo da pele e do bairro. Havia também Mama, uma mulher mais velha com olhos que já viram o sistema por dentro e que aprendia a sobreviver com uma mistura de dureza e cuidado. Naomi não veio ali para discursar. Veio para ouvir, porque ouvir, naquele cenário, era coletar o que o tribunal escondia, a verdade social por trás das acusações formais. Eles não me deram o processo, Becky disse. Disseram que eu menti no formulário. Eu trabalhei 2 semanas naquela obra. Era minha renda. Naomi inclinou-se apenas o necessário, como quem oferece presença sem invadir. Me conta tudo, ela disse. Desde o primeiro pagamento. Becky falou de contratos que apareciam e sumiam, de homens com crachás diferentes, de inspeções que nunca aconteciam, de famílias que perderam casa por causa de licenças liberadas na pressa. Falou de assinaturas que se repetiam, de datas estranhas, de papéis que ninguém conseguia contestar porque ninguém conseguia pagar advogado. Naomi ouviu e nas entrelinhas viu o mapa. A mesma cidade que Prescott humilhava na sala era a cidade que alguém estava explorando em silêncio, e tudo cheirava a esquema. Enquanto Naomi escutava, longe dali a engrenagem que ela acionara começava a girar. Não era improviso, não era vingança, era método. David, seu assessor mais próximo, não era homem de frases bonitas, era homem de protocolos. Encontrou Arthur Pym's numa cafeteria sem pretensão, onde o vapor do café ajuda a conversa a não ser ouvida por quem não deve. Arthur era ex-funcionário do departamento de urbanismo, desses que viram papel demais, segredo demais, e um dia acordam com medo de morrer, engasgados pela própria covardia. Se descobrirem que eu falei, Arthur murmurou. Proteção existe. David respondeu sem prometer milagre, mas precisa ser preciso. Sem mandado, sem prova, sem cadeia de custódia, isso cai, e a gente precisa que caia de um jeito que não levante mais. Arthur abriu a pasta. Havia planilhas, e-mails impressos, referências a pagamentos, empresas de fachada. Havia padrões. E padrões, em investigação, são a assinatura do crime. David anotou nomes, datas, horários, ligou para o Departamento de Justiça Federal. Do outro lado, o especial agente Thomas Reynolds ouviu com voz seca e atenção sem romantismo. Pediu o que todo agente sério pede: prova, perícia, cadeia de custódia, coerência entre fala, documento e dinheiro. Rumor não vira mandado, Reynolds disse, mas rastro vira. Eles montaram o caminho. Peritos digitais, auditores, gente que sabe onde o crime se esconde quando usa gravata. Servidor, log, transferência bancária, contrato com cláusula esquisita, reunião em horário impossível. Tudo com a frieza do procedimento. E a beleza disso, Naomi sempre soube, é que a corrupção detesta procedimento. Porque procedimento não se intimida. No tribunal, a prisão de Naomi virou notícia. O vídeo dela sendo conduzida correu na internet com velocidade cruel. Prescott parecia satisfeito com a própria performance. A cidade comentou como comenta tragédia, com mistura de choque e entretenimento. Só que desta vez havia algo diferente. Havia gente perguntando: por que prenderam essa mulher? Havia gente lembrando de outras humilhações. Havia um incômodo se formando, e incômodo público é a primeira rachadura do poder. Na madrugada, Naomi ouviu passos diferentes no corredor. Não eram os passos seguros de Mitchum, eram passos calculados, vozes baixas. Uma palavra atravessou o metal. Federal. Naomi manteve o rosto tranquilo,
Porque gente experiente sabe, o momento em que você vence por dentro é quando você não dá ao inimigo a alegria de ver sua ansiedade. Ela fechou os olhos por um segundo e fez uma promessa silenciosa. Não era promessa de vingança, era promessa de restituição. Porque por trás daquela porta havia uma cidade inteira vivendo uma injustiça que já parecia normal. Quando a porta abriu, não foi com drama, foi com eficiência. Um agente colocou um envelope na grade e disse apenas: "Esteja pronta, não fale." Naomi assentiu. No átrio, agentes federais executaram mandados com a precisão de quem sabe que cada vírgula importa. Busca e apreensão no gabinete do juiz. Apreensão de servidores no urbanismo. Bloqueio de contas vinculadas a empresas de fachada. As ordens eram lidas em voz alta. Os termos técnicos soavam como poesia para quem viveu anos sob arbitrariedade. O tribunal, acostumado a ver o cidadão tremer, viu a toga tremer. Mitchum tentou manter a pose. Falhou. Prescott, quando viu Reynolds, tentou usar a velha autoridade. "Isso é um abuso", ele murmurou. Reynolds não respondeu com emoção. Respondeu com papel. A ordem de prisão estava assinada. Indiciamento. Provas suficientes. Conspiração, corrupção, extorsão, abuso de autoridade. O tipo de documento que transforma um homem poderoso em réu, com a mesma simplicidade com que ele transformava pobres em exemplos. Prescott empalideceu. Não foi só medo, foi o choque de descobrir que o trono tinha pernas de madeira podre. Ele tentou falar, tentou se explicar, tentou usar o tom que sempre funcionou com gente fraca, mas ali não havia plateia para seu teatro. Havia procedimento, e procedimento não se ajoelha. Quando o juiz foi conduzido, a sala respirou diferente. Foi como se alguém finalmente tivesse tirado uma mão do pescoço da cidade. A humilhação que Prescott usava como ferramenta se voltou contra ele sem grito, sem ódio, sem exagero. Só consequência. Só a justiça fazendo o que a justiça deve fazer quando tem coragem, encostar a realidade na cara de quem achou que era intocável. Na prefeitura, Clint Gable sentiu o mundo fechar. Telefonemas, assessores correndo, tentativas de construir narrativa. Henderson, vendo o vento virar, pediu acordo. O desenvolvedor tentou mover fundos. Bloqueios impediram. A teia que parecia invisível começou a aparecer com a simplicidade cruel dos números. E o que veio depois não foi um final feliz rápido. Foi trabalho, meses de audiências, perícias, depoimentos, cadeia de custódia impecável, a gravação autenticada, o rastro bancário provando o que a cidade sentia, mas não conseguia provar. Santa Aurora estava sendo vendida por dentro. O golpe emocional mais forte veio quando as vítimas começaram a falar. Não para pedir vingança, mas para narrar o que ninguém quis ouvir por anos. Famílias expulsas. Operários feridos em obras sem fiscalização. Pequenos comerciantes quebrados. Becky, a menina da cela, depôs com uma calma que doía. Não chorou para ser acolhida. Falou para ser reconhecida. E naquela fala havia uma justiça maior do que qualquer punição. Havia o retorno da dignidade. No centro do processo civil, veio a parte que a cidade mais precisava: restituição. Confisco de bens adquiridos com produto de crime, bloqueio de contas, recuperação de recursos. E com isso, a decisão que transformou punição em reconstrução. A criação de um fundo comunitário auditado, governado com transparência, com participação real de moradores e fiscalização externa. Não era caridade, era reparação. Era devolver para a cidade aquilo que foi arrancado dela com caneta e carimbo. Prescott foi condenado, perdeu o cargo, perdeu o título, perdeu o direito de usar a lei como palco para seu sadismo burocrático. Gable caiu em processos e renunciou sob o peso do que não conseguia mais esconder. Henderson colaborou, porque a coragem dele não era moral, era sobrevivência.
mas ainda assim ajudou a desmontar a estrutura. O desenvolvedor viu contratos cancelados, ativos confiscados, o castelo de papel desmanchar. Não foi espetáculo, foi consequência. E por fim, Santa Aurora ganhou coisas simples que valem mais do que manchete. Moradias reparadas, ruas reconstruídas, um centro jurídico comunitário, cursos de capacitação, projetos supervisionados com regras que impediam o velho esquema de voltar com outra cara. Beck virou coordenadora de um programa de requalificação. Jamal, sobrinho de Naomi, passou a ajudar pessoas a não caírem em armadilhas administrativas. A cidade aprendeu, do jeito mais doloroso, que justiça não é só punir o culpado, é reerguer o inocente. Quando tudo assentou, Naomi voltou ao tribunal, não como ré, não como alvo, como presença silenciosa do que não se dobra. Caminhou pelo corredor onde antes as pessoas esperavam horas, agora diante de placas novas de transparência e de uma rotina menos contaminada pela humilhação. Ela não sorriu para a câmera, não fez discurso longo, apenas olhou para as cadeiras metálicas e se lembrou da noite na cela, das vozes cansadas, do cheiro de café velho e desinfetante. E entendeu que a humilhação que sofreu foi transformada na arma mais limpa contra o poder sujo, a exposição. Na varanda de casa, numa noite calma, Jamal sentou com ela e tomou café, falando de trabalho, de gente que finalmente conseguiu preencher um formulário sem medo, de um vizinho que recuperou a oficina. Naomi ouviu com a serenidade de quem sabe que a justiça real é discreta. Ela não precisava ser lembrada como heroína. Precisava que a cidade tivesse mecanismo para não ser esmagada de novo. E se alguém em Santa Aurora ainda repetia aquela frase como se fosse poesia, repetia com outro peso, como uma lembrança que protege. Humilhada em silêncio, ela se levantou. Só que agora a frase carregava o final que a cidade precisava para voltar a acreditar. Porque não foi só ela que se levantou. Foi uma comunidade inteira. E o juiz que ria da dor alheia descobriu tarde demais a única verdade que o poder sempre tenta esquecer. Quando a justiça acorda, ela não pede licença. Ela apenas faz.